Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pela em Cena. Eu, Carolina Nastri. Eu, Maria Camoiço. Estamos ainda no mês da pessoa com estomia. E pra gente não ficar falando só das mesmas coisas que todo mundo fala, e o intuito do programa é o quê? A gente desmistificar e abrir esse universo para todo mundo conhecer sobre tudo. A gente pensou em falar sobre gastrostomia e por quê? Ninguém fala, ninguém sabe como cuidar da pele, e para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial que tem muita propriedade para falar do assunto, a Elaine de Barros, a querida Lana. Sim, que a gente vai chamar ela o tempo inteiro. E para ela discutir sobre isso, eu vou falar um pouquinho quem ela é. Ela é uma estomaterapeuta formada pela USP. Ela tem especialidade em saúde da família. 20 anos de experiência como enfermeira e 12 de estomaterapeuta. Ela clinicou muito na área da pediatria, então ela conhece também essa particularidade dos pequenos. E ela é uma estomaterapeuta muito especial de um hospital de grande referência aqui em São Paulo. E para isso, a Maria vai falar um pouco dela do jeitinho todo especial. Bem-vindo, querida. Obrigada, Lana, por estar aqui com a gente. Há tempos que nós queríamos você aqui com a gente. A Lana tem um olhar diferente, né? Porque ela se especializou, ela cuida de uma parte que nós mesmos na enfermagem, às vezes a gente tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade. Então, ela é uma pessoa super calma, super competente, referência no seu segmento, é uma menina que contribui muito com a enfermagem, é uma pessoa solícita, que está sempre aberta para atender a gente, para ajudar, é uma pessoa assim que faz a diferença, né? Então, ela tem um olhar um pouquinho até diferente das coisas que a gente tem falado aqui. Primeiro que ela já vai trazer um assunto diferente, e ela vai falar, vai abordar. Então, assim, o momento é seu, o espaço é seu, obrigado por estar aqui. Tenho certeza que as pessoas que vão estar lá na ponta, sabe, ouvindo esse assunto tão diferente que é da gastrostomias, como é que fala? Da traqueostomias, né, de alimentações. Então, as pessoas vão saber que alguém olha para isso, o que fazer, o que não fazer e desmistificar, né? Então, sim, muito obrigada pelo... Eu que agradeço, agradeço imensamente, fiquei lisonjeada com o convite de vocês, e falar sobre gastrostomia aquece o meu coração. Que bonitinho. Aquece meu coração porque eu ouço tantas pessoas falarem que eu escolhi a enfermagem por isso, aquilo. Eu acho ou eu fui escolhida pela enfermagem, a maioria, eu acho que eu escolhi mesmo, né? Eu comecei como auxiliar de enfermagem e demorei até para colocar a mão na massa, porque eu já trabalhava em um hospital público e via tantas coisas, urgência e emergência, eu morria de medo de fazer uma medicação e errar. Enfim, eu morria de medo. E aí... eu trabalhava na parte administrativa. Você era administrativa. E eu precisava colher dados do faturamento em loco, né, atrás da equipe médica e tudo mais. E aí eu comecei a descer e ir para os andares e encontrava pacientes. E aí... várias vezes os pacientes me abordavam quando via com crachá, né? Me ajuda aqui, faz isso para mim, eu preciso do banho. Eu falava, não é comigo. E eu era auxiliar de enfermagem, eu falava, eu preciso botar a mão na massa, porque eu acho que eu consigo contribuir um pouco mais do que eu contribuiria somente com a parte administrativa. Então, eu escolhi a enfermagem. Que legal. Eu escolhi já há 30 anos. Trabalhei já com pediatria desde então, desde sempre, e permaneci trabalhando nessa minha última instituição por mais de 10 anos somente em pediatria, atendendo todas as áreas da pediatria. Mas aí você era auxiliar, mas você fez enfermagem? Isso, fiz enfermagem em 2003. E a partir daí, somente com pediatria. Já trabalhava em uma instituição particular antes. Já assim que eu me formei, lá mesmo eu já iniciei como enfermeira, passando de auxiliar para enfermeira, que foi um presente imenso.
Imagino. E confiando, né, no trabalho que eu já exercia, da maneira que eu conduzia as coisas junto com a equipe, então eu já tive esse facilitador a meu favor para estar migrando para a enfermagem. E eu trabalho, então, numa instituição de grande porte, assim como a Carol falou, é um hospital que atende majoritariamente idoso, é um hospital amigo do idoso, porém eu estive 10 anos dentro da pediatria, atendendo a cirúrgicos, extremos, clínicos, oncologia e intensivo. Nesse hospital. Nesse hospital. E foi lá que eu comecei a ter contato com a estomaterapia. Por quê? Porque é uma instituição onde tem uma unidade específica de estomaterapia que já atendia as 3 áreas. Já existia. Que já existia, que é o Hospital do Servidor Público do Estado. Que é uma grande referência à parte da estomaterapia de lá, né? Sim. Quem não conhece? A enfermeira Elisa, que foi uma das pioneiras, ela junto com uma auxiliar de enfermagem que começou a ir à procura desses pacientes no andar, fazer busca ativa, literal, desses pacientes e começou a atender dessa forma e hoje essa unidade tem mais de 20 anos, extremamente bem estruturada, uma referência no estado de São Paulo, da qual eu me orgulho imensamente de fazer parte há 12 anos. 12 anos. Há 12 anos. Como estoma daí? Como estomaterapeuta. Me formei como estomaterapeuta na USP na turma de 2013. Uma das últimas, né? Depois disso, ainda teve. Teve mais uma? Teve mais uma, antes da professora Vera encerrar. Você fez com a professora Vera, que ótimo. Uma honra. Aí depois ela parou tudo e as pessoas ficaram esperando. E outros cursos surgiram. Acredito sim que tão bons quanto. Não, sem dúvida. Fiz. É que todo mundo idealiza a professora Vera, né? Com certeza, é uma referência. É uma referência. Não tem como. E para mim também foi um prazer, privilégio, acho que é a palavra, sabe? Porque de tantos a fazer a inscrição... Você conseguiu? Se não me engane, eram 17 vagas. E eu dizia que 16 estavam... Tava bom. 16 ela poderia fazer da maneira que ela quisesse, mas a 17ª era minha e aconteceu. Que ótimo. Aí a gente teve, ela sentou aqui, ela foi maravilhosa, ela fez um episódio muito bacana. Foi muito gostoso. Ô, Lana, mas assim, dentro da estomaterapia, você acabou indo para um nicho diferente, né? A gastrostomia, o que te levou para esse nicho? Maria, vários fatores. Assim, a nossa vida profissional, ela acaba tendo uma somatória de coisas, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, te levando para um caminho e às vezes você fala, não é esse, e as coisas vão acontecendo. Nessa instituição que eu trabalho, que já é uma instituição grande, nós temos mais de 500 pessoas com estomias urinárias e intestinais. Isso é muita gente. Nós não sabíamos o número dessas pessoas que eram gastrostomizadas, mas elas existiam e elas demandavam cuidados. Tanto as pessoas internadas, porque a gente atende tanto nas enfermarias quanto no ambulatório, e dá continuidade no pós-alta. E isso foi acontecendo, vinha chegando, e a gente, o que nós vamos fazer com esses pacientes que eles estão... eles vinham da equipe médica, que fazia a construção dessa estomia através de procedimento cirúrgico ou através da endoscopia. Então, eles eram segmentados, cada um, após a realização da gastrostomia, elas iam para essas demandas ambulatoriais. Porém, elas não tinham o cuidado de enfermagem firmado, que é o cuidado do dia a dia. Elas confeccionavam e aí cada um fazia de uma maneira,
né? Como é em Como muito alguém, lugar, eu vi no YouTube, e aí... o fulano tem alguém que cuida, tem algum parente que tem gastrostomia e me ensinou a Sim. fazer assim, É que né? você imagina o Sim, paciente, muito né? empírico. Uhum. E aí, concomitante a isso, a minha mãe, hoje ela tem 95 Ai, que anos, a dona bonitinho. Araci, fantástica. Beijo, dona Araci. Isso, beijo, mames. A gente chama de mames. E aí, a dona Araci, que tem Parkinson, o Parkinson dela acabou evoluindo e ela precisou também de confeccionar uma gastrostomia. E aí, junto a isso, os pacientes chegando, a demanda que eu falo que eu tenho um conflito de interesse pessoal e afetivo muito grande com a gastrostomia, exatamente por conta disso. Que legal. E aí eu fui percebendo, junto com os que eu falo que é a minha equipe técnica de casa, que são os meus irmãos cuidadores, a gente foi vendo as necessidades. E que você não detinha o conhecimento de todas as respostas. Não tinha. E elas iam chegando e tinha que ser feito algo. Em contrapartida, os do hospital também acabavam chegando. E aí eu falei, gente, eu tenho que estudar mais isso. E eu comecei realmente a estudar, me agregar com as especialistas que também já tinham essa visão do cuidado das gastrostomias, que me acrescentaram demais. Adriane Farezin, que para mim é uma referência nas gastrostomias, a professora Juliana Balbinotti, que é de Santa Catarina, é fantástica também. Essa temática é muito peculiar, né, gente? Então, a gente acaba se encontrando, afinando, e eu aprendi e aprendo todos os dias com elas e tento passar um pouquinho do que eu aprendi, não só para os profissionais, né, para empoderar e nos cuidados e dizer, olha, vamos aprender para a gente dar continuidade e ensinar o paciente, né? Que para mim educação em saúde é fundamental. É fundamental, mas é o pulo do gato, né? Porque a gente não está 24 horas com esses pacientes, né? Os nossos pacientes pós-alta, os ambulatoriais, home care. Se a gente não ensinar o paciente e as gastrostomias, o paciente pode ter o autocuidado. Você falou uma coisa, a gente não está 24 horas com eles, mas eles estão 24 horas com a gastrostomia. E como é que eles vão se virar? Exato. Né? Se ninguém nunca explicar. Eu chego lá, resolvo o problema e vai para casa, e quando tiver de novo... E aí? Imagina o Mas pra gente falar sobre tudo isso, o que é a gastrostomia? Eu achei que eu já tinha feito essa pergunta. Estava esperando você fazer. Eu fiz na hora errada essa pergunta hoje. Ótimo. Então, o que é uma gastrostomia? Boa, Carol. Viu? É uma comunicação do estômago com o meio externo. E ela pode ser confeccionada de forma cirúrgica, através de uma laparotomia exploradora, ou mesmo através da cirurgia de videolaparoscopia, de forma cirúrgica. Mas também, hoje em dia, a maior parte das gastrostomias, elas estão sendo feitas por via endoscópica, que é uma forma extremamente segura, não invasiva, rápida, não invasiva, sem grandes doses de anestésico, sem riscos infecciosos na sua maior parte. Então, evolução, né? Isso ajuda e auxilia muito, né? As pessoas a terem acesso a essa terapia. E tem diferença quando se passa cirurgicamente e por via endoscópica? São modelos de sondas diferentes, o cuidado é diferente? Já no pós-operatório, as gastrostomias, tanto cirúrgicas quanto as endoscópicas, elas podem ser balonadas. Porém, as endoscópicas, a maioria, eles usam um catéter específico, porque elas duram até um tempo maior para a próxima troca. Porque eu vejo muito que parece um guarda-chuvinha, né? Que se abre dentro. Se vocês me permitirem, eu trouxe algumas coisas. Por favor. É para mostrar. Visual. É para mostrar. Por exemplo, esta é uma
é um catéter que a gente chama, né? Um catéter para realizar a terapia alimentar do paciente com gastrostomia. Essa daqui é usada normalmente por passagem endoscópica. Aí você vê que ela tem um balonete que a gente chama, que é uma forma de ancoragem esta parte fica na parte interna. Essa é a parte que Sai pra fica, fora. que exterioriza, porém, esta parte ainda parede. fica entre a parede do estômago, a tecido subcutâneo, derme, epiderme, até exteriorizar. Então, essa parte é a que exterioriza. Isso aqui é um retentor externo, que é a parte que você ancora, então, a parte interna da parte externa. Então, isso é passado, eu vou usar uma simulação que eu mesma confeccionei, porque a temática não é nem tanto abordada, que hoje em dia a gente não tem nem estudos específicos para testar uma simulação com fidedignidade. A gente não tem ainda, né, nenhum estudo que fez uma simulação e testou e viu que exatamente aquilo é o que provavelmente acontece na parte gástrica. Então, eu simulei através de uma espuma, bem empírico mesmo, tá? E simulei, então, as camadas. Então, a parte muscular, subcutâneo, a derme e a epiderme, que é o que a gente está vendo. Então, quando é passado um catéter de gastrostomia, então existem várias técnicas endoscópicas e uma delas, a mais usada, é uma via que se passa através da boca e desce, chega no estômago e daí fazem uma incisão na barriga e puxam. Exatamente. Então é passado com 2 profissionais, é passado pela boca, visualizado através do endoscópio, e uma pessoa externa, através de um transiluminador que está na parte interna do estômago, mostra o caminho certo de onde fazer o furo externo. Por isso também que dificilmente a gente vai demarcar uma gastrostomia endoscópica. Eu ia falar sobre porque a parte isso. interna já passa o transiluminador e ele ilumina realmente certinho. No local onde normalmente na parede do estômago, no antro, que é a parte mais alta do estômago, onde vai se fazer a ancoragem, que é mais próximo também da cavidade abdominal, porque entre o estômago e a cavidade abdominal, é legal que a gente entenda que existe um gap, existe um vácuo nesse espaço. E aí é preciso fazer exatamente essa ancoragem, que é o que a gente não vê, mas isso aqui fica lá dentro do estômago, atravessa todas as camadas e a gente ancora a parte externa rente à pele, para que isso não fique perdido lá dentro e perdido. E nem fazendo fricção. Isso, aí, né? E nem com risco de migrar o catéter. Porque se ele migra, se você deixa ele solto, por exemplo, o movimento do estômago na chegada dos alimentos, ele vai migrando, ele vai pesando e isso vai entrando, ele pode o quê? Fazer uma obstrução de pylori. E ele pode, inclusive, ir para o intestino? Ele obstrui, porque isso aqui ele vai obstruir. Aí ele o não estômago vai enchendo. Quando você vê, às vezes, seu paciente está o quê? Com desconforto gástrico, náusea, vômito. E quando você vai ver, ele entrou a ancoragem externa está muito exteriorizada. Então, quando se é passado um catéter, seja ele endoscópico ou cirúrgico, a gente precisa ter alguns cuidados. E um desses cuidados que a gente também ensina ao paciente e ao cuidador é girar esse catéter pelo menos uma vez por semana, a 360 graus, para que ele, literalmente, ele gire. E ele não grude na parede. Não tem aderência.
Não Ele é tem DERE, né? aderência. Exato. Tá? Ele identifica como corpo estranho ou não? Não, Não. não. E a maioria deles são silicone, que é o material Amigável. biocompatível, né, para se fazer a terapia nutricional. E aí o que você faz? Então, tem pacientes, a maior parte dos pacientes que tem essa indicação, é legal falar também, né? Quando se indica uma gastrostomia, Exatamente. se a terapia nutricional daquela pessoa que chegou para você, de acordo com as comorbidades do paciente, ela vai precisar de uma terapia nutricional, seja ela por um tratamento de câncer, ingesta de soda cáustica e queimou todo o trajeto esofágico, seja má formação infantil, crianças têm muito estenose esofágica. Então, por conta desses diagnósticos, tem-se a necessidade, então, a indicação de fazer uma gastrostomia. Eu ia até te perguntar, porque o paciente, quando não consegue mais fazer alimentação VO, normalmente no hospital a gente usa a sonda nasoenteral, Isso né? eu ia falar. Então, são vias diferentes, por situações diferentes. Eu ia perguntar isso. Usa a sonda, às vezes, dependendo do tempo que vai permanecer com a sonda. Curto prazo. Curto prazo. Faz a escolha. Então, a literatura traz pra gente que, em média, de 4 a 6 semanas de terapia, se a gente está vendo que é isso que vai precisar, sonda nasoenteral. Catéter nasoenteral, ok, supre a necessidade nutricional do paciente a demandar da dieta prescrita. Ok. Se essa terapia for mais do que 6 semanas, que normalmente aí sim já tem indicação de se passar uma gastrostomia. Mas assim, a nasoenteral fica muito mais de 6 meses. Então, 6 semanas. Essa é que é a questão. Eu já vi paciente 9 meses usando uma sonda nasoenteral. Mas aí a questão é exatamente, né? Quando se faz uma indicação correta, você evita várias outras iatrogenias e complicações. Por exemplo, uma sonda a longo prazo nasoenteral, por mais que você troque a sonda e troca o local, a narina, tem um risco de sinusites, de repetição. O risco do próprio paciente retirar e tracionar isso é muito comum. Acontecer broncoaspiração. Porque é muito mais fácil o paciente retirar a nasoenteral do que a gastrostomia. Sim. Ainda mais um paciente senil. Eu já vi Mas também existe esse risco. Então, por isso, quando a gente ensina, um dos cuidados fundamentais é exatamente porque quando sai do procedimento, a gente já tem que ter uma noção de quanto vai ficar ancorado. Por quê? Porque os catéteres, eles, além de serem radiopacos, eles têm toda a milimetragem. Radiopaco ele é sensível ao raio-x. Então, se fizer um raio-x abdominal, a gente consegue detectar em que porção que ele está. Por quê? Porque ele, na porção interna deste catéter, ele tem um fiozinho, às vezes transparente, às vezes azulzinho. A gente não enxerga, mas no raio-x ele aparece. Ele aparece. E esse daí é o da primeira passagem. Esse é o da primeira passagem. Ancoragem, que a gente fala em formato de um guarda-chuva. E por que é esse e não um outro que você vai mostrar que é de balão? Esse ele não pressiona a parede interna por conta dessa curvatura. Então, o procedimento acabou de fazer, tem todo o processo inflamatório agindo, edema, inchaço, toda essa parte, ela precisa de cicatrizar. Então, esse catéter de primeira passagem também por conta disso, mas também por conta da técnica de passagem endoscópica. Porque depois você não vai conseguir. Não, depois você consegue. Porque ele é passado por dentro, pela boca e ele não tem balão. Ele é completamente maleável. Então, quando ele passa na estrutura, por ser extremamente maleável, ele vai passando tranquilamente sem causar nenhum
dano. Sim. Tá. Tá? E aí, como que passa e como que sabe o tamanho que vai deixar? Porque assim, a gente tem abdômenes mais Verdade. fininhos, abdômenes mais maiores, né? Depende também do quanto de gordura, né? Sim, Que, ou que a às gente vezes tem. nada A de parede é bem. A maior parte dos pacientes que demandam, que precisam da terapia nutricional desta forma, são pacientes caquéticos, pacientes idosos, que já chegam completamente depletados, né, numa situação pele e osso. cadavérica, Que não tem e quase que não tem musculatura, não tem tecido adiposo nenhum. E aí, qual é o parâmetro? Exatamente esse. Né? Que é você ancorar, sentir que está ancorado. É puxar? Não. É delicadamente ancorar na parte interna. Ele sentir parou. Onde parou, você ancora a parte externa. Pronto. O que eu posso pressionar desta forma? Que isso que eu ia falar. Que às vezes você encontra bastante. Você encontra, isso corre o risco de quê? Fazer uma lesão por pressão. E corre o risco de, se distender esse abdômen, esse estômago, se distender com um grande volume de dieta, enfim, o desconforto gástrico do paciente, ela é móvel. Então, o que ela faz? Ela realmente retorna. Então, por isso que um dos cuidados, além da higienização com água, sabão, não precisa mais do que isso depois de 7 dias. Nos primeiros 7 dias, soro fisiológico, sabonete líquido, soro fisiológico, pele limpa e seca. Após os 7 dias, água, sabão, pode lavar no banheiro, durante o banho. De preferência sabão neutro, sabonete neutro, o que tiver. Qualquer sabonete, o que interessa é a higienização. E aí, o que acontece? Ele traciona. E aí, ele traciona conforme essa distensão abdominal. E aí, às vezes, a gente vê, muitas vezes a gente encontra normal. que o que acontece? Quando o paciente tem distensões abdominais, por exemplo, pacientes com obstruções intestinais, ele distende muito o estômago. E aí, quando ele distende, ele joga o retentor para cima. E aí eu vou ficar com esse gap. E o tempo inteiro fazendo esse movimento. O que acontece? Todas as vezes que esse catéter fica solto de um lado, granuloma, para o outro, ele vai atritando. Então acontecem o quê? Os granulomas. Então, com a umidade, outro cuidado extremamente importante, além de ancorar ligeiramente na pele, 2 milímetros, 3 milímetros da pele você pode deixar, é o quê? É ancorar 90 graus, deixar esse catéter, porque o de primeira passagem, ele realmente é longo. Aí ele vai ficar, o de primeira passagem, ele fica normalmente o quê? 3 meses? Menos? Normalmente fica 6 meses, 8 meses, isso vai depender. Se não se esquecerem de trocar, fica a vida inteira. Não, e depende também da terapia. Você precisa, um dos cuidados é você lavar o catéter com água depois das dietas, antes e depois das dietas, antes e depois de administrar as medicações. E o que acontece? Se isso não é feito, vai se acumulando resíduos. Até porque as dietas ainda têm profissionais que orientam a dieta caseira. E nessa dieta caseira fica muito resíduo. Que vai aderindo à parede. Em contrapartida também sabemos que a dieta industrializada, ela também tem vários componentes de gordura que também acabam se acumulando dentro do pertuito do catéter. Então é necessário a lavagem deste catéter durante a terapia alimentar. Precisa ser com água morna ou água em temperatura ambiente? Boa, Carol. Essa lavagem é com água em temperatura ambiente, água filtrada. Nunca água destilada. Água destilada? Sim, nunca água destilada. Nunca vi.
por conta da osmolaridade diferente. Então, água potável, lava antes e depois das dietas e antes e depois de todas as medicações realizadas. Aí você vai ter o quê? Uma durabilidade do catéter maior e normalmente você consegue manter desta forma, com os cuidados básicos e mínimos, um catéter 8 meses, às vezes até 1 ano. Eu fui procurar na literatura alguma coisa que me embasasse sobre o período. E não tem uma literatura que te fala de fato, tem que ser tantos meses. Eu encontrei literatura dizendo 3, eu encontrei literatura dizendo 8, aí você fala assim, caramba, de 3 para 8 é muito tempo, né? É, diferente. Então, não tem na literatura, não tem um estudo que te embase, assim, o tempo é este. O que nós vamos encontrar orientação do fabricante, foi isso que eu encontrei. É 30 dias. Só que a gente sabe o quanto é dispendioso e a gente sabe que a qualidade do material, Ele te permite mais tempo. que é silicone, a terapia, o ideal é que seja feita com catéter de silicone, ele vai ter uma durabilidade muito maior. O que acontece? Ainda, a gente está falando, se a gente for falar de Brasil, São Paulo já é grande, se a gente for falar de Brasil é maior ainda, e as realidades são muito diferentes, a gente encontra ainda pacientes fazendo a terapia nutricional com um catéter urinário. É o indicado? Não. Mas era o que tinha, né? Mas a gente ainda encontra. O ideal é que todos os pacientes que precisam fazer terapia nutricional, eles sejam contemplados com um catéter de silicone adequado, próprio para gastrostomia. E o SUS garante isso para o paciente estomizado? Aqui eu te falo em relação a São Paulo. Os serviços do EMAD, eles fazem a troca sim com catéter adequado, que é o catéter de gastrostomia siliconizado. Que legal. Qual o período de troca? Também é essa média de 6 a 8 meses, mas aí também se avalia a deteriorização ou não deste catéter. Então o SUS também fornece esse material especializado adequado? Sim, fornece. Sim, fornece. Então quando a gente ainda encontra uma pessoa fazendo uso a longo prazo, mais de 6 semanas, que vai precisar de uma terapia nutricional, ainda usando um catéter inadequado, a gente fica muito triste. Por quê? Com certeza. Primeiro, onde ele tem ancoragem externa? Ele não foi feito para isso. E sem contar que ele é látex, né? O risco de alergia é muito grande. Como é que é feita a fixação? Era com ponto? Não me lembro. MacGyver. A gente vai ter que pensar de alguma forma para se pensar em construir algo que estabilize e criatividade do lado de fora. Criatividade não falta e eu te conto algumas. Porque eu não me lembro agora, foi direto pro túnel do tempo. Até ia falar isso, ó. Esse mesmo de silicone, que ele tem o estabilizador por fora, às vezes ele dá uma laceadinha, né? Então ele fica meio bagunçadinho. Já tive profissionais de utilizar aquele enforca-gato. Mentira. Enforca-gato pra... Fechar a mala? Nesse aqui, ó. Não acredito. Já viu? Esse enforca-gato é diferente. Esse enforca-gato é do próprio fabricante. Não, achei que você gente, nunca nem vi. Eu achei que você tá falando enforca-gato de da mala. Enforca-gato. Da mala mesmo? Aqueles que você puxa assim. Então, passava-se, né? E aí, puxava-se. O que a gente vai fazer que não para? Enforca-gato. E aí, colocava aqui. Aí não parava mesmo. E aí, aqui, você insufla o balão que vem aqui e enforca gatinho aqui. Então você coloca... Enforca gatinho. Será que todo mundo sabe que é enforca gato? Pra matar os gatos? É a abraçadeira que você puxa aqui, assim, você encaixa o negócio aqui, depois você... Que é um de plástico. Um negócio de plástico. E aqui você colocava um aqui, embaixo o gás, e ele fazia... Que na verdade realmente é uma adaptação inadequada. Que na verdade não é por um produto inadequado. Nós queremos para as pessoas que necessitam de gastrostomia. Tem que ter dignidade. E aí, aproveitando então o meu simulador não então, deixa eu aproveitar antes de você passar esse. Aí aí ele tava com esse, que é o primário. Isso. Aí, quem que faz a primeira troca? Na minha instituição,
No protocolo, nós deixamos como primeira troca médico, independente se for via endoscópica ou se for via cirúrgica. Por quê? Porque pode estar aderido. E para fazer a retirada, a remoção deste catéter com este retentor interno, você precisa fazer uma força que não é nada absurda, mas você precisa apoiar, estabilizar o abdômen para você poder fazer a retirada e a remoção. Então, se esse ósteo não estiver muito bem cicatrizado, maturado, pode acontecer sangramentos, pode acontecer lesões inclusive. Então, nós deixamos para a equipe médica fazer a primeira troca. A partir da primeira troca, que também vai durar mais uns 8 meses, com certeza esse ósteo vai estar muito bem cicatrizado, bem estabilizado, e aí sim a enfermagem pode fazer a troca. Qual enfermeiro? Um enfermeiro que seja capacitado para fazer essa troca. É respaldado pelo nosso... Eu ia te perguntar porém, isso, a gente tem pelo COFEM é respaldado. Então, o que nós, enfermeiros, precisamos fazer é a capacitação para atender a estes pacientes. Não necessariamente estomaterapeuta, tem só que ter a capacitação. Exato. Pode ser enfermeira clínica, enfermeiro no hospital, não especialista também pode fazer a troca. Mesmo porque... em ambiente domiciliar, muitas vezes quem faz é o cuidador, né? Essa troca. A troca, né? Sim. Principalmente pediátricos. Do pediatra. Principalmente os pediátricos. As mães trocam. O que eu particularmente falo a respeito, já aconteceram algumas eventualidades no andar da carruagem, que você percebe, é um procedimento simples? Sim, é um procedimento simples, é um procedimento técnico. Como a gente estava falando até a respeito do como é importante a educação em saúde, né? Que o cuidador, o próprio paciente, ele é capaz de compreender, de aprender. Isso é fantástico. Acho que a gente tem que incentivar mesmo, né? O autocuidado, principalmente. Porém, existem alguns procedimentos que precisam de conhecimento técnico. E o procedimento da troca, Elaine, acredito que o ideal é que seja feito por um profissional enfermeiro capacitado. Eu também concordo. Mesmo que você ensine a mãe, ensine o cuidador, a gente tem o conhecimento de toda a estrutura do corpo, a gente sabe anatomia, a gente entende tudo isso, assim, como se comporta, né? Todo o estômago, toda a região, o que é esse movimento, que é a peristalse, o que acontece tudo dentro do corpo. E aí, talvez para quem é leigo, você tem que dar toda uma orientação, que não é assim, né? É só, olha, você passa assim, passa assado e tira e pronto. Mas a técnica qualquer pessoa pode fazer, né? Chegar lá, introduzir, tirar o catéter. Então, tem que saber o que tá fazendo, o porquê, onde você tá, né, a gente acabou de voltar do Congresso Brasileiro, né, de estomaterapia, que acabou de acontecer, e a temática principal era no entorno dessa transferência de cuidados. Né? Então, assim, para mim caiu como uma luva. Que é a sua bandeira. Que é a minha bandeira, porque eu acho que a gente precisa ter alguns cuidados quando a gente transfere os cuidados, né? A gente precisa orientar paciente familiar quanto aos cuidados básicos, sim, mas tem alguns cuidados que são inerentes, são profissionais. E se a gente simplesmente transfere sem orientação, se acontece alguma intercorrência, quem é o responsável? Até porque, se você faz esse cuidado em casa, tudo isso está documentado em prontuário. Fora, né? Tudo isso está documentado em prontuário. Então, e você é o responsável, mesmo à distância, por estar
validando Você que assiste tudo o paciente, isso. né? Você está assistindo a cada 15 dias, mensal, a cada 2 meses, você está ali perto, Uhum. né? Você não desvincula esse cuidado. E outra coisa é você simplesmente transferir esse cuidado e E deixar. deixar, seja o que Deus quiser. Isso eu acho bem complicado. Então, por conta disso, eu, como profissional, eu acho que, Tem que- e sem contar, é uma estomia, É, né? É uma estomia é um que organismo. precisa ser cuidada, tratada, tem cuidados específicos, e aí a gente... É um ser humano que está ali atrás, Sim, né? Sim. E você ia colocar, então, quando só parte quero para outra mostrar, parte. porque senão daí a gente o tirou tempo essa. passa É. muito Ai, rápido. Esse é um Essa catéter menorzinha. de segunda passagem que nós podemos, nós enfermeiros podemos passar. Que ele é menor, né? Justamente por Se conta... você for ver em relação, olha o tamanho, que diferença. É porque na primeira passagem a gente pode ter um edema, uma distensão diferente do que teria nas próximas? Para facilitar o cuidado do dia a dia, por isso que ele não é tão grande. Tá. Mas se o médico também quiser cortar ele curtinho na hora da passagem, da primeira passagem, ele também porque pode. essa parte de cima ela é encaixada. Ele é encaixado, ok? Então ele pode recortar do tamanho que ele quiser, mas normalmente eles deixam grande, chama até a nossa atenção para a gente saber, opa, esse aqui externamente eu sei que ele é de primeira passagem. Tá. E os de segunda passagem nos chama muita atenção porque eles são balonados. Tá? Então eles têm coloração diferente, normalmente eles podem ser de 2 a 3 vias, e o de 3 vias tem a via balonada. Mas se ele tem 2 vias, ele também é balonado, e é legal... Nem sempre? Nem sempre. Não, mas aí como que a gente insufla o balão? Eu tenho ele aqui. Não Nem tem nessa sempre bolinha? ele é balonado, ele tem um outro sistema de ancoragem que não é balonado. Tá? Esse, por exemplo, é de 2 vias. Não é balonado. Tá? Mas ele tem outro tipo de ancoragem, ele não é balão, tá vendo? E ele é uma ancoragem mais dura. Um pouquinho mais rígida do que o balonete. Tá? Mas aí na hora da retirada você também tem que colocar um pouquinho mais de pressão. Mas as 2 vias dele são para entrar e para sair. De entrada, uma maior, que normalmente é a da dieta, isso. O conector da dieta cabe. E o outro que é normalmente para seringa de ponta. Mas é bom a gente pontuar isso porque tem muita gente ainda que erra as vias, mesmo sendo a via do balão, e acaba estourando o balonete dentro. Por isso, educação em saúde é o pulo do gato. E elas são diferentes, né, gente? Vamos combinar. São diferentes. Mas mesmo assim, ainda algumas pessoas... Ou na correria, ou não observou. Não, o próprio profissional. Então eu sei, tem que ter educação mesmo. É muito clássico esse erro. Sim. Né? Tem que ter. Sim. E aí, o que eu quero mostrar? Que esse balão, como é que fica? É insuflado na parte interna. Com quanto? Quem vai dizer isso é o fabricante do tamanho do calibre. Por exemplo, essa é 24 French, é o tamanho do catéter. Ele me disse que eu insuflo com 20. Com 20? 20 e aí o que a gente insufla? É só ar? É água? Não, é água destilada. Não se insufla com soro fisiológico. Porque cristaliza e você rompe o balonete e a durabilidade do seu catéter vai ser menor, com risco de quê? Dele exteriorizar, sair e você vai se deparar ali com aquela intercorrência do catéter na sua mão, né? Então ele normalmente é com 20 ml, fica exatamente isso que a gente não costuma ver dentro do estômago, então por isso que eu quis trazer. E aí você ancora. Quando você ancora, você fecha o ósteo interno, que muitas das intercorrências, o que acontece de extravasar é por conta disso. Porque você não ancora a parte interna, e fica um espaço. E aí fica um espaço. Quando você abre esse espaço, você abre a possibilidade de extravasamento. E aí, quando extravasa, o maior risco são as dermatites que você encontra. Que é o quê? Lesão ao redor da pele. Com vermelhidão, às vezes até perda da epiderme,
aprofunda-se até mais e isso causa muita dor e incômodo no paciente, por conta de uma ancoragem do catéter. Uhum. Ancorou a parte interna, ancora a Aquilo parte que você falou, externa, bem delicadamente, deixa... é o que precisa. E aí você não precisa de grandes manobras, você não precisa colocar um enforca-gato, A gente, você sempre, não precisa... a gente sempre deixa uma gazezinha entre a pele e o botão, né? Nós não estamos completamente às cegas na literatura. Nós temos um consenso de 2021, Até que é Recente, né? recente. sim, de 2021, em que ele deixa algumas diretrizes básicas de cuidado. Higiene da pele, água e sabão, mantém limpa e seca. Que há muita dúvida de todo mundo. Ai, eu já ouvi gente, passa clorexidina? Não, você passa clorexidina toda hora na sua pele? Não. Não, água e sabão. água e Sabonete líquido, ideal que seja um sabonete E adequado. nem tanto sempre o soro, né? Não, o soro somente no nos ambiente primeiros hospitalar. 7 dias. Depois não. Depois é Não água e precisa sabão, mais. até mesmo quando ele reinternar esse paciente, Sim. né? Não precisa ser soro. Sim, até porque depois de 7, 14 dias está maturado esse ósseo, você não Cicatrizou, precisa não mais, precisa. cicatrizou, você não precisa Então, mais. Agora, ósteo, para quem não é do segmento, o que é ósteo? É o orifício, O o orifício. orifício feito. Isso. É esse orifício por onde vai passar o catéter. Ósteo. Então, cuidado básico, higiene básica todos os dias, higienizou Todos água, os sabão, dias. deixa limpo. Precisa de gaze? Não, Não. não se faz necessário nenhum anteparo por entre essa pele, porque pode extravasar e manter a umidade ali. E A ninguém umidade vê, ali é. causa O menos uma é mais. dermatite. Menos É é mais. mais, perfeito. O rodízio do catéter uma vez por semana para não excelente aderir. isso. Uhum. A ancoragem externa, próximo da pele, sem fazer pressão, para não ocorrer riscos de lesão por pressão. Estabilização do catéter Lesão por pressão por dispositivo, que por acontece. dispositivo. Acontece. Nossa, eu já vi tanto muito. ulceração pericatéter de você não saber o que fazer. Sim. A gente teve uma vez, eu tive um paciente que eu tentei de tudo para melhorar aquela ulceração e ela só foi aumentando, aumentando. Aí a única alternativa foi tirar o catéter e Nossa. refazer em outro local. Tamanho Não teve do estrago. o tamanho do estrago. Começou com uma dermatite, ele estava tendo vazamento e já tinha. Às vezes foge também da nossa competência. Eu, Carol, costumo Vazava demais. observar que a maior parte desses desafios que a gente encontra no dia a dia é por conta de extravasamento. É. Mas é por conta de extravasamento, por quê? Porque o extravasamento leva uma dermatite que pode levar. Então, mas a uma extravasa por quê? Pela fricção? por conta da falta de ancoragem desse porque catéter. tá solto, Então, tá frouxo, né? É isso. o pulo do gato, novamente, É sempre observar. a orientação. Quando sai que faz a primeira passagem, a gente precisa saber em quanto, porque Eu ia ele falar isso. medido, tem uma medida externa que a gente sempre vai falar para o paciente, olha, o seu catéter externamente, ele está fixo em 4, ou ele está legal. fixo em 2. Sempre observa para que essa ancoragem Não externa suba. esteja rente à pele no 4. Tá rente à pele, mas tá lá no 2, tá lá no 6, tá lá não sei aonde. Por quê? Então, Mudou mas de lugar. normalmente ela é 4. Se ela estiver em 2, Ela desceu. precisa ver o que está acontecendo. Esse paciente perdeu muito peso. Para que antes era 4 Peraí pro 2, centímetros e agora está 2. Algo está acontecendo. Existe uma síndrome que chama síndrome de Burred-Bumper, que acontece o quê? Falta de ancoragem ou uma ancoragem excessiva. E o que vai acontecer? Ela entra Vagina. nesse espaço que tem entre o estômago e a cavidade abdominal. Ele ancora fora do espaço gástrico, da cúpula gástrica. E aí nós podemos ter o risco enorme de uma peritonite. Porque o alimento tá indo pra cavidade. Está indo para a cavidade. Então, se você detecta que ele sempre está no 4, e em algum momento ele não perdeu peso, não tem essa história, e ele está no 2, suspeita, para a dieta,
Se você tem um posto de saúde próximo de casa, vai até um posto de saúde ou procura um serviço de urgência e de emergência para estar verificando Olha só. a locação desse Adequada desse- catéter. Quando você fala isso, por exemplo, o paciente perdeu a gastro e tem que se repassar. A gente pode fazer um falso trajeto e entrar nesse espaço? Dificilmente a partir do momento que você tem esse trajeto bem maturado. Porque todas as camadas nesse tempo Já cicatrizar. de cicatrização, ela é Ela feita. já se fechou, já se Exato. aderiu. Mas O vamos... que não pode, por exemplo, se eu sei que a ancoragem interna, se o meu estômago eu vou atingir em 4 centímetros, eu não posso deixar em 2. É isso que eu ia te falar. Então, quando é uma observação que, por isso tem que ser um profissional, né, Sim. habilitado. A gente tem que observar aqui, se ela estava em 4, eu vou passar em 4 novamente. Exato. Eu não vou passar em outra graduação. Menos que fala- isso, não. Você pode passar em... Por exemplo, aqui está em 4. Posso passar em 6? Posso, só que depois eu Depois eu- tenho que ancorar. Então, o ancorar que você fala é fixar, deixar ele Fixar. ele rente a pele, né? Gentilmente Isso. tracionado. E sentir E ele dar você uma, sente uma uma que não vai sair, uma pressãozinha. pressão. Ó, É. Olana, Ele- ó, ele agora a gente vai segura. ter que deixa eu te perguntar uma coisa que você tá tentando explicar, a gente não tá deixando você falar. Por que é da primeira passagem e por que vem pra segunda, né? Qual que é essa diferença? Preciso do catéter pra primeira? Exatamente. Exato. Quando é cirúrgico, eu já posso passar um catéter tá. balonado, por exemplo. De primeira. Por quê? Porque eles visualizam a cúpula gástrica através da laparotomia. Na hora Tá. que eles fazem o corte. né? Exato. Então eles conseguem visualizar e já conseguem passar esse catéter e ancorar dessa maneira. Tá. Por via endoscópica, não. Que tem que entrar primeiro com porque esse. tem que o entra trajeto inteiro. é desta forma. Tá. Então, Depois conecta essa... exato. Aí exterioriza. exterioriza. E conecta. Isso. E aí é tracionado Que e é legal. puxado dessa forma. Muito bacana. E aí vamos por assim, o paciente perdeu a gastro do nada, o balão estourou, ele perdeu... Puxou acidentalmente. O que a gente faz no primeiro momento? Eu não sei trocar. Procura um pronto-socorro ou a UBS mais próxima. Não tente Reintroduza. reintroduzir se você não for E capacitado para isso. E aquela história da... Passa uma sonda Foley, só para deixar o trajeto Não. sem estenosar, até alguém chegar e trocar esta gastro? Poder, você até pode para manter o pertúrdio. Você pode até usar a mesma. Vamos supor que esse catéter tenha exteriorizado acidentalmente porque o balonete estourou. Insuflou. Então desinsuflou, Desinsuflou. estourou e você perdeu porque não tem a ancoragem mais Uhum. interna. E ele sai com facilidade. Sim, às vezes uma tosse, saiu o catéter. E aí, o que acontece? Você pode usar o mesmo? Pode, só para manter o pertúrdio e procura um serviço de saúde que possa estar realizando essa troca. Aí, para o cuidado da pele, eu preciso usar protetor cutâneo, um spray barreira, um creme barreira ou não? Se a pele está íntegra, você não necessita. Até estava assistindo o pod da Kelly. Da Kelly. Do menos é mais. E ela, exatamente, ela preconiza e eu sou completamente a favor, Porque menos é mais. As dúvidas são essas. Eu limpo como? Eu uso o quê? Né? Eu ponho gás e eu coloco espuma, porque tem umas espumas próprias, né? Tem materiais próprios para você colocar embaixo dessa ancoragem. Eu passo creme, eu não passo creme, eu passo spray, Só se tiver eu passo necessidade, o quê? né? Nada, segue a vida. Sim, simples assim. Menos é mais. Menos é mais. É higiene, água, sabonete, deixar limpo e seco. Se complica, a Uso gente de trata a espuma. complicação. Uso de espuma é tratamento. E aí você vai tratar o que tiver naquele momento. É uma dermatite com perda da epiderme? Podemos lançar mão de alguns produtos como pó, spray barreira? Sim. Como um estômago, trata como um estômago, como uma complicação do estômago. Sim. Isso é bacana porque a gente tem esse hábito, né? Passar uma pomada, por exemplo, o Bepantol no nenenzinho para evitar essa dor. Então, se a pele tá boa, você não tem nenhum problema no estômago, você não tem problema em lugar nenhum, não passa nada. Se tiver, a gente vai tratar conforme necessário. Mesmo porque só vai ter a dermatite se tiver extravasando conteúdo.
né? O que se pode e o que a gente encontra hoje é fazer, principalmente para as crianças, que isso seja lúdico também para elas. Ah, que né? legal. Então hoje a gente consegue encontrar Que fofo. alguns, Eu vi um negocinho desse. alguns separadores que pode ser usado embaixo do retentor, entre a pele e o retentor externo, para a criança brincar, que seja lúdico para ela. Como é um né? elefantinho. E fica fofo, né? Mas não é porque tá Não, vamos é proteger para a pele. proteção e tratamento. Mas você não, procura não na há internet necessário. e você encontra como Encontra. protetor, né? Protetor de pele E para na verdade não é. Lindo. A gente também encontra alguns em espuma Por isso que eu te para falei. uso do dia a dia. Porém, eu não vejo necessidade. Não tem necessidade. Na minha prática clínica, eu não vejo Que a necessidade. pele precisa do estar uso. livre. Limpo e seco, até para você observar. Vazou um pouquinho, deixa eu ver se está ancorado. Todas as vezes que eu vou administrar medicamento, alimento, dou uma olhada, me certifico da numeração que tá rente à pele, é no 4 que fica, é no 4 que está. Posso fazer a minha administração com segurança. Agora, e antes da gente ir para o fim, outra pergunta. Nossa, agora esqueci o que eu ia perguntar. Gastrostomia. Eu ia perguntar para ela falar de traqueostomia um pouquinho. Ah, tá. Não, deixa eu só fazer mais uma A perguntadora. a perguntadora. Tá, tem paciente que vai passar a vida sem nenhuma intercorrência dessa gastrostomia, desse orifício, desse estômago. Mas a gente tem alguns pacientes que têm granulomas e tem granuloma com facilidade, né? Por que acontece o granuloma? A gente sabe que é por umidade, mas explica. E o que a gente faz para tratar e minimizar esse efeito? Porque vai ter paciente que nunca vai ter granuloma e tem paciente Que é que bem tem frequente. uma facilidade de desenvolver um granuloma. Sim, boa. Nesse consenso que a gente tem, ele nos diz alguns cuidados básicos, e um deles é manter o catéter a 90 graus. Com isso, eu evito que ele Friccione. fique solto. E ele ficar solto, ele vai atritando na mucosa. E o A granuloma umidade. acontece por conta de excesso de umidade e atrito. Então, a somatória dessas duas coisas propicia granuloma e perpetua até um granuloma. Ou às vezes a gente acaba encontrando granulomas enormes, gigantes, impedindo até uma boa terapia. E o granuloma é uma hipergranulação, né? Que a cicatrização exacerba e vai para fora. Isso pode sangrar. Até por conta do processo inflamatório que crônico exacerbou. também. Por quê? Porque você vai deixando aquele atrito acontecer, você vai gerando processo inflamatório ali na região. E aí sim você perpetua um granuloma. Então, uma forma básica de evitar o granuloma é manter a pele limpa e seca, girar o catéter uma vez por semana, manter esse catéter fixo a 90 graus. Esse aqui, por exemplo, se ele ficar aqui no meu abdômen dessa forma, eu não posso deixá-lo solto desta forma, né? Então, ou eu fixo, né, na minha pele, ou uma estratégia que eu tô vendo no dia a dia é colocar um cordãozinho, como se fosse já vi isso. cordãozinho de crachá, e aquele vinco do crachazinho que você consegue colocar aqui, ó, e você consegue mantê-lo fixo a 90 graus, sem deixá-lo solto para em sair qualquer parte do abdômen. Então, são estratégias. A questão é exatamente que nós não temos grandes estudos a respeito da gastrostomias, de saber de que forma que a gente poderia fazer de uma forma melhor, né? Qual é mais adequada, o cuidado adequado, porque a gente não tem estudos suficientes, nem estudos pequenos a respeito de fixação, por exemplo. Vai ser você que vai ter que escrever. Olana, e uma vez estabelecido o granuloma, como é que é a indicação de tratamento? Tratamento do granuloma pode ser, primeiro, evitar todo esse atrito e umidade. A gente pode estar usando, que é de uso hospitalar, NaCl, ou tem hipergel, pomada, né, em gel. Pomada em gel com NaCl. A gente também pode lançar a mão dessa cloreto de sódio. A gente pode estar lançando mão que a gente desidrata, né? Por osmose a gente desidrata e a gente acaba. Laser, PDT? Sim.
a gente consegue modular bem esse estado inflamatório e diminuir. Mas eu percebo, porque casa de ferreiro, espeta de pau. Ah, tá, você tem experiência. Então esse granuloma vai e volta o tempo inteiro. Então eu observo, porque em casa minha mãe tem megacolon. Então o abdômen dela distende demais. Então uma hora ele tá aqui, outra hora ele tá aqui, uma hora ele tá aqui, outra hora ele tá aqui, faz a fricção o tempo inteiro. Então a gente já sabe que manter fixo e tentar manter controlado a causa, que é essa distensão como tudo, né? abdominal, tentar, né? Que aí a gente consegue controlar melhor. E alginato de cálcio? Só se tiver lesão de pele, né? Mas para granuloma? Não tenho essa prática. Também não tenho. Não tenho essa prática de uso de alginato porque sem prata ele vai só absorver. O alginato de cálcio, ele acaba, ele dá uma diminuída, mas o que eu percebi, assim, que às vezes o gel de cloreto, dependendo de como o profissional passa, ele também transfere mais umidade, porque ele não passa só no pouco e só no local que ele tem que passar, não é? Exatamente, culturalmente falando, né? Acha que quanto mais colocar vai ser melhor, que não é a verdade. Então, como que a gente aplica pra gente resolver o problema do granuloma? Exatamente, menos é mais, de preferência é tratar a causa, sempre, e ter esses cuidados básicos. Se o granuloma estiver instalado, pode ser usado pequena, fina camada do gel, né? E como ali é uma área que possivelmente vai ter umidade, é higienizar no mínimo 3 vezes ao dia e reaplicar 3 vezes ao dia, pelo menos, para esse controle. O legal é que ela não tem os dois parâmetros, né? A de paciente, de familiar, e a de especialista no serviço, né? No hospital. Sim. Muito rico, muito importante. Agregou e somou e eu vi que esses pacientes precisam, os cuidadores precisam de ter informação a respeito. E aí, pensando que a gente não tem só idoso, a gente tem criança, a gente tem adolescentes, em 2021 o Conitec entrou com os dispositivos que a gente chama de baixo perfil, que são os bottoms, entrou para a rede do SUS. É verdade. Disponibilizando para crianças e adolescentes. É verdade, os bottoms. Então, o SUS fornece o bottom, que tem um custo bem maior do que um catéter convencional. Então, ele fornece também para crianças e adolescentes. Mas um adulto, se quiser usar, pode usar um bottom. Ele pode usar, porém o SUS não fornece ainda. Mas aí o bottom alimentação vai direto? Então, esse aqui é um bottom. Isso, você tirou o catéter, né? Exato, então ele fica ancorado, essa é a parte interna, esse é um infantil para adolescente, esse é o espaço abdominal e essa é a parte ancoragem externa. Então você só fica com isso aqui, ó, você fica com um botãozinho, praticamente imperceptível na roupa, né? Então fica... Mas a dieta vai direto. E aí, quando você for fazer a dieta, vem junto alguns conectores. Esse é um dos conectores, você conecta e faz esse conector e faz a dieta, a medicação, que legal. O que for. Terminou, lava. Mesma coisa. Retira o conector, vai higienizar com água, sabão, não usa... O conector guarda. E reutiliza. E fecha. Sim, e fecha. E fecha. Isso, a tecnologia é maravilhosa, né? Ao nosso favor. A ciência vem para agregar, né? Para ajudar. E a gente tem que aproveitar todos esses espaços. E eu fiquei muito feliz quando veio essa oportunidade para crianças e adolescentes, porque a questão da autoimagem é muito importante, né? Para essas pessoas. Então, que bom que isso aconteceu e espero que as pessoas realmente tenham acesso, que saiba que isso é possível através do SUS, né? E que elas tenham acesso para o uso cotidiano delas. Ai, que ótimo, né? Porque assim, às vezes o adulto, ele tá tão doente que ele não tá nem pensando se é o bottom, se é o catéter maior. Para o adolescente é diferente, para o adolescente e a criança, que normalmente quando eles vão fazer é porque eles têm alguma doença, que ou eles nasceram, né? Alguma doença genética, ou desenvolveram
viveram, mas no período mais curto da vida, então eles vão viver super normal, só comendo se alimentando por outra via, né? Porém, existem crianças e adolescentes que fazem uso de uma gastrostomia por um longo da vida, né? Então, essa questão do uso do bottom, que é curtinho, que é delicado, quase imperceptível, isso dá uma autonomia, isso dá uma melhora da autoestima impressionante, né? E, consequentemente, da qualidade de vida, né? Também. Teria, assim, coisas a falar a respeito, exemplos a dar, que seriam também interessantes. Eu sei que já está quase no final. Mas teremos vários outros momentos. A gente pode... Mas você quer falar alguma coisa, de um exemplo de alguém? Pode falar. Não é exatamente direcionado a uma pessoa, mas o cuidado com a gastrostomia, nós enfermeiros, principalmente os especialistas, eu acho que a gente tem que puxar para a gente, trazer para nós esse cuidado e assumir o cuidado das gastrostomias. Concordo. Para nós. Porque também é uma estomia, ela também precisa ser contemplada também é nossa, né? De forma total para esses pacientes, né? Então, eu acho que é exatamente isso que me incute, me mobiliza a estar aprendendo um pouco mais e principalmente poder passar informação principalmente para os cuidadores. Adequada, né? Adequada, porque na internet você encontra, às vezes, encontra tudo, né? De forma inadequada. E aí... A gente estava falando sobre isso num episódio. Se você não sabe procurar, não sabe aonde você tem que ir para pegar a informação correta, qualquer coisa que te falarem na internet... Tá sendo válido. Então, por isso que eu acho que os profissionais têm que assumir esse papel. Então, mais uma frase sua, então seria essa, mais ou menos. Uma frase para deixar para as pessoas. Eu vou na pegada da educação em saúde. É só mestre. Eu acho que aquela... A frase, não lembro se é Einstein, que quando você aprende algo, a sua mente expande e depois ela não volta mais. E que isso sirva para a gente compreender que o familiar, ele, quando disponível para o conhecimento, ele é capaz de entender a importância que tem de fazer dessa forma. Olha, vamos higienizar a pele. Sim. Olha, coisa simples até, né? Usa água e sabonete, não precisa passar álcool na pele. Por favor, né? referência não. Lava a extensão com água... Descomplicando, né? Com água potável, não usa Coca-Cola para desobstruir. Eu ia perguntar da Coca-Cola. Então, assim, é esse empoderamento do profissional que quando você sabe o que você está falando, ele sabe entender, o cuidador entende dessa forma e ele vai fazer aquilo que você está sugerindo para ele. Não impondo, mas sugerindo. Sugerindo, né? Excelente, perfeito. Vamos ter que voltar, minha amiga. Tem muito assunto para falar, né? Tem muito assunto. Tem sim. Gente, obrigada. E um recadinho. Não é um recado, é um pedido, né, minha gente? Por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar. Olha quanta informação rica que a gente está trazendo aqui. Não é todo mundo que sabe falar sobre gastrostomia. E a Lana falou com muita propriedade, ela falou com muito carinho, ela se empoderou desse assunto. A gente precisa de mais profissionais que se empoderem sobre vários assuntos, mas tem alguns que carecem mais. Eu acho que a Lana falou muito bem. Ele é um cuidado de enfermagem e a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Não é simplesmente empiricamente, porque um disse, o outro disse, a gente vai passando. A gente tem que saber onde ler, saber como fazer. E o intuito desse episódio hoje é esse, que você possa ter aproveitado para aprender, para colocar em prática esse conhecimento e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas, cuidadores, familiares, pacientes possam ser atingidos pelo conhecimento. Se inscreve no canal, que quanto mais você se inscreve, mais esses episódios eles são lançados para outras pessoas, tá? E vamos dar uma força para a enfermagem, né? Por favor. Olha, parabéns pela sua serenidade, né? Pela propriedade que você tem do assunto, pela busca. Muito obrigado
por seu tempo, por estar aqui com a gente. Foi maravilhoso. Muito obrigada, minha linda. Agradeço imensamente. A palavra é gratidão por poder transmitir Exatamente. um pouco do conhecimento. Sei que falta ainda muito, tem muita coisa para a gente atingir ainda, e que a gente já consiga abraçar mais essas pessoas com estomias, sejam elas todas, né, chegando ao dia da pessoa com estomia, lembrar que a pessoa com gastrostomia é uma pessoa estomizada também, ela também precisa ser contemplada. E através do canal as pessoas vão chegar, vão saber que a gente existe. Então, só uma propagandinha aqui, a gente tem uma parceria com uma loja, um e-commerce, que é a CuidePrev, que trabalha com produtos da área da saúde, e ela também tem uma expertise em curativos. Então, usando o cupom Pele em Cena, tem desconto. Desconto sempre é bom, né, gente? Obrigada. Obrigada, Lana. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.